agora a gente está começando aí, agora novamente a resolver os exercícios. Eu tenho o N, A interseção AB. O NA interseção AB é o que a gente sempre começa. Aonde é o NA interseção AB? Eu tenho que essa parte aqui é o NA interseção AB. Essa parte que eu risquei, ela é a parte que eu começo o meu conjunto interseção. Nessa parte que eu começo o conjunto interseção, ela é o início do problema. Sempre, então, inicio pela interseção. A interseção, nesse caso aqui, ela é quanto? 20. Possuindo 20 como sendo a interseção, eu agora vou achar o só A. O só A é quanto? Primeira coisa, eu tenho que o conjunto A, ele é 190. O só A vai ser quanto? 190 menos 20, que vai dar 170. Então, o só A, ele é 170. O só B vai ser quanto? O só B vai ser 130 menos 20. 130 menos 20 vai ser 110. 110 vai ser o só B. Lembrando que o B todo é 130 e que o só B é 130 menos 20, 110. Então agora eu vou achar o NA união B. O NA união B vai ser quem? Vai ser a soma do, no caso, como eu falei no conjunto, só A mais o só B e mais o NA interseção B. O que acontece? Quem é o só A? O só A é 170. Então, N A união B é igual a 170 mais 110 mais o N interseção B, que é 20. O NA união B vai ser 170 mais 10, 280. 280 mais 20, 300. Essa é a maneira com que eu explico os diagramas lógicos. Os diagramas lógicos. Logicamente que se você for aplicar a relação que tem no livro, qual é a relação que tem no livro? Essa daqui. N de A união B é igual a N de A mais N de B menos N de A interseção B. Essa é a fórmula que se apresenta na maioria dos livros. Sendo essa fórmula, a gente vai apenas utilizar os conjuntos totais. O conjunto total A e o conjunto total B. N de A união B é igual a N de A é todos os elementos de A, 190, mais o N de B, que são todos os elementos de B, que são 130. E a diferença, que vai ser, no caso, N de A interseção B menos 20. Aí, o que acontece? N de A união B é igual a 190 mais 130 é 320. 320 menos 20 vai dar N de A união B igual a 300. O que eu posso mostrar aqui para vocês? Que, novamente, utilizando a relação. Essa relação é utilizada pelo livro. Essa daqui foi que eu mostrei para vocês, utilizando os diagramas e construindo do passo a passo. Ambos os resultados serão iguais. Ambos os resultados darão a mesma conta. Não terão diferenças entre elas. No caso, aqui novamente falando, esse aqui, quando eu falo só o A é o quê? É o A menos o B. Quando eu falo só o B é o quê? O B menos o A. Aqui eu estou utilizando o conjunto diferença para poder estruturar. E aqui eu utilizo
o conjunto total. No entanto, que você pode ver que aqui eu estou somando e aqui, ó, na fórmula do livro, eu diminuo. E nessa daqui eu estou somando. Mas ambas são iguais. Ambas não terão diferença. Essa daqui é apresentada por qualquer livro de ensino médio. E nessa daqui, ela é um conceito mais informal, um conceito mais fácil, que fica mais tranquilo para você poder entender o conceito dos exercícios, a maneira que se faz. Entendeu? Não é uma maneira tão complicada, uma maneira difícil. Aqui, ó, vamos então ao próximo exercício. Por exemplo, aqui agora, nesse daqui, eu tenho NA igual a 100, NB igual a 40 e N de A interseção B igual a 10. Quem é que eu vou começar primeiro? N de A interseção a B, que vai dar 10. Então eu tenho o quê? Esse é o primeiro cara que eu começo. Agora, o que vai acontecer aqui? Quem é o A? O A, ele é 100. O A, ele é 100. Então, eu quero agora só o A. Só o A vai ser quem? 100 menos 10, que vai dar 90. Então, 100 menos 10 vai dar 90. Se eu quisesse só o B vai ser 40 menos 10, que vai dar 30. 40 menos 10, que vai dar 30. Agora, o que acontece? Eu tenho N de A união B. Novamente, então, vamos lá. N de A união B. Como é que ficaria, no caso, a resolução dessa parte? Aqui, utilizando da segunda maneira. Só A, só B, mais N de A interseção B. Ficaria como? O só A. O só A, ele é quanto? 90. Mais o só B, que é quanto? 30. Mais a interseção, que é 10. Então, o N de A união B, N de A união B, é igual a 90 mais 30, 120. 120 mais 10, 130. Essa foi a maneira que eu achei, montando os diagramas lógicos. Se fosse utilizar a fórmula do livro para calcular de uma maneira direta, eu pegaria N de A união B igual a N de A mais N de B menos N de A interseção B. Como é que ficaria? N de A união B. N de A união B vai ser, novamente, repito ela, N de A é 100, mais N de B, 40, menos a interseção, menos 10. N de A união B, 140 menos 10, N de A união B, igual a 130. Então, eu tenho os mesmos valores, 130, 130. O que aqui acontece? Aqui acontece o seguinte, você pode ver que essa daqui é a maneira do livro. Aqui eu vim montando o diagrama no passo a passo. O que eu te recomendo a fazer, aluno, é você montar o diagrama no passo a passo e achar o número total ou apenas os conjuntos de diferença, como o problema propõe. Que eu acho que dessa maneira fica mais fácil e fica mais instrutivo para vocês poderem entender o conceito, ok?